Muxarabi, que é uma palavra árabe islâmica, ela vem da palavra que chama mashirabia, que significa beber. E isso é muito interessante porque eles consideravam que essas janelas onde ficava o muxarabi era onde se colocavam os potes com água para serem refrescados, porque na Arábia era muito quente por causa do deserto, por causa do clima do deserto. Esse elemento construtivo que hoje o Brasil usa em grande escala, ele vem dessa conotação, dessa história da ventilação. O muxarabi veio para o Brasil através dos portugueses árabes. O nosso clima tropical é propício a esse tipo de elemento construtivo, que permite a ventilação, mantendo o ambiente sempre fresco. E, além de tudo, a privacidade, que você consegue enxergar de dentro para fora e não é ser visto de fora para dentro. Então, isso passa a ser utilizado de várias formas, de vários materiais. Você tem o uso da madeira, você pode ter muxarabi de ferro, de metal, cerâmico, de louça. Tem uma outra conotação, né? O muxarabi deu uma revolução no Brasil, que nós criamos o cobogó a partir do muxarabi. E surge nesse período de Brasília, né, na construção dessas paredes autoportantes, onde se tem o elemento dos cheios de vazados, ou eram brises. Então as pessoas começaram a pensar de formas de se criar. O brise torna-se uma coisa industrial, mas ele vem a partir de um pensamento desse elemento árabe que era essa questão da ventilação. Ele surge como uma forma de poder movimentar e controlar, talvez, a posição certa do sol, que era uma coisa que o muxarabi ele não conseguia, porque ele era um vazado inerte. O brise começa a ser articulado e ele começa a ter essa capacidade de ser alternante, de maneira que eu sempre protegesse a parte interna dos raios solares. Bem, os desenhos que surgem no início do Brasil, eles já são bem acompanhando os modelos dos árabes, dos arabescos, que vinham muito dos desenhos, dos rendilhados que eram feitos em mármores, e que quando se tornam os muxarabis, eles passam a ser feitos de madeira, esculpidos e deixados nos vazados. Nesse início você vai ter elementos florais, você vai ter grafismos mais elaborados, com microbandeiras, e dessa forma, a partir do momento que outras arquiteturas vão se adaptando ao nosso colonial brasileiro, o muxarabi passa a ser muito utilizável na forma de réguas, varetas quadriculadas, porque era um sistema fácil executivo que podia se adaptar em qualquer tipo de elemento de fechamento verticalizado, sem ter problemas de arremates laterais. Nos lugares mais nobres, se fazia um muxarabi mais elaborado, né, com uns desenhos mais requintados, que poderiam até ter essas características de como fosse vitrais, e que aos poucos ele vai assumindo uma identidade colonial. É que hoje vários arquitetos contemporâneos utilizam os elementos de painéis como muxarabi para darem a oportunidade de você poder abrir toda a casa, ao mesmo tempo fechar algumas e manter espaços ventilados, deixar o ambiente sendo ventilado e observado sem que seja exposto à sua intimidade. O Márcio Kogan é um exemplo assim, que ele está sempre criando caixas inteiras ventiladas. Ele tem desenvolvido muxarabis e cobogós particulares. O Isai tem uma casa que ele chama da casa Muxarabi, que é uma casa em Iporanga, toda branca, que ele tem todo um conceito do fechamento da parte dos quartos como painel ventilado, reticulado, branco. Então hoje é muito bem apropriado, os ambientes às vezes com a maior parte dos lugares se preza aos espaços integrados,
Mas você criar cenas de descoberto e um pouco coberto, criam surpresas que são interessantes, que você vai ter os dois elementos num só. Você vê um pouco, mas também cria um pouco de privacidade.